Boa noite. O Band Eleições de hoje recebe a pré-candidata à Prefeitura de São Paulo pelo PSL, a deputada federal Joyce Hasselmann. Ao meu lado, para essa entrevista, está o jornalista Douglas Santucci. Boa noite, candidata. Boa noite para vocês, um prazer estar aqui. Boa noite. Candidata, em 2021, a cidade de São Paulo ainda estará sob efeitos fortes dessa pandemia em diferentes áreas, com queda na arrecadação, com uma necessidade de recuperação econômica, de geração de empregos, ainda com estudantes com meses perdidos de aulas aí. Como recompor todo esse cenário? Qual seria a sua primeira medida de governo, caso fosse eleita, caso seja eleita, neste cenário aí, e com que dinheiro fazer isso? A gente tem uma bomba relógio armada para 2021. Os reflexos da pandemia atingem duramente não só a saúde, como a educação e o processo econômico da cidade. Muita gente quebrou, fechou as portas, perdeu emprego, famílias perderam renda, pessoas que eram da classe C caíram para D, as que eram da D caíram para E. E a prefeitura tem que dar uma resposta para isso com um momento em que vai ter menos dinheiro em caixa, porque a queda de arrecadação acontece em todo o país, não é só uma prerrogativa aqui de São Paulo. Então, para isso tem que ter muita austeridade, muita firmeza, cortar penduricários, e tem muitos penduricários, como cargos comissionados, aqueles cargos de confiança que a gente sabe que viram um trem da alegria, e viraram um trem da alegria, já era na gestão passada e é nessa gestão, com gente ganhando salários altíssimos, são super salários desses cargos comissionados. Vai ter que ter também um ajuste muito firme de combate à corrupção aqui dentro de São Paulo. Hoje você não consegue abrir uma portinha em São Paulo sem que se dê propina, especialmente para os fiscais e para a gente muito próxima ali do entorno do prefeito. É engraçado que os amigos do prefeito todos ficaram ricos do dia para a noite, os que trabalham ali na prefeitura. Então, a corrupção foi herdada e permanece desse jeito. Então, é preciso romper esse ciclo de corrupção, especialmente dando muita força para a controladoria do município, que hoje foi absolutamente desmontado. O prefeito manda e desmanda no controlador. Eu quero dar um mandato para o controlador. Nem eu terei ingerência sobre ele. Ele vai fazer o que tem que fazer. Lugar de fiscal corrupto, lugar de servidor público corrupto é na cadeia. Não é saindo por aí, tirando o dinheiro de quem quer produzir. E a gente vai ter que pensar em linhas de crédito. Estou fazendo esse estudo muito de perto. E eu penso em linhas de crédito, claro, para a família, mas especialmente para as mulheres. Por quê? Muitas mulheres estão hoje em casa, cuidando dos filhos. Muitas perderam o emprego, e muitas portas fecharam do comércio. Então, a gente vai precisar trabalhar com qualificação e com uma linha de crédito, a exemplo do que eu criei no Pronamp, que é um projeto que eu relatei. É um projeto do governo federal, eu fui relatora na Câmara dos Deputados e na unha eu consegui tirar ali do ministro Paulo Guedes e também do presidente da Caixa e do Banco do Brasil um juro muito pequenininho, o spread bancário, que é o custo do dinheiro, o juro mesmo, foi um juro de 1,25 por ano, Então, trazer esse exemplo, que eu já conheço, porque já fiz um projeto lá para nível nacional, mas trazer isso para as mulheres aqui em São Paulo, para aqueles que querem começar um novo negócio, abrir uma portinha de cabeleireiro, conseguir trabalhar com alimentação em casa, isso vai fazer com que o dinheiro circule, as pessoas produzam e para as pessoas, obviamente, poderem sair ali da linha do assistencialismo. Mas essa tua pergunta é tão complexa que eu precisaria de 2 horas para falar sobre ela, porque é muita coisa. Mas, em linhas gerais, é esse o caminho, Sheila. E os principais objetivos justamente nessas áreas tão importantes de saúde e educação, em relação a propostas mesmo, qual deve ser a sua marca nessas áreas tão importantes? Muita austeridade, muita gestão e muita tecnologia. A gente não vai conseguir resolver nem as questões de saúde e nem as questões de educação sem trazer a tecnologia para dentro. Veja, hoje nós temos pessoas da classe alta, pessoas que têm dinheiro, sendo consultadas por telemedicina, por hospitais como o Albert Einstein. Por que eu não posso fazer isso para as pessoas que não têm esse poder aquisitivo? Por que o poder público não pode se valer da telemedicina, por exemplo, para poder, de fato, eliminar esta fila de pessoas que está aguardando há muito tempo por uma consulta, muitas vezes doenças que ainda não são graves e que, se forem atendidas de pronto, essas pessoas saem da fila, desafogam o sistema, a gente consegue fazer uma saúde preventiva, Então, isso se faz com tecnologia. Educação é a mesma coisa. Não tem o menor sentido hoje em São Paulo ainda ter educador que faz a chamada de aluno no papelzinho. E isso existe. Não tem o menor sentido a gente ir para o extremo sul da cidade ou para o extremo leste da cidade e as pessoas não terem o sinal
de telefonia celular, não terem o sinal de internet. Essas crianças não estão estudando, elas perderam totalmente o ano. Então, a tecnologia ajuda a resolver isso. Aí você pode me perguntar, mas por que ninguém fez? Eu fui atrás. Quando eu comecei a rodar a periferia de São Paulo e entender que a gente consegue andar até 1 hora de carro sem ter um sinal de internet, ou seja, essa criança, ela não está estudando, a mulher que está no ponto de ônibus à noite, ela não pode ligar para a polícia, porque ela está totalmente desconectada, não pega nem o celular e nem a internet, eu fui atrás de operadoras. Eu quero saber, eu sou deputada federal, eu quero saber o que está acontecendo. E alguns desses representantes de operadoras me disseram o seguinte, há um esquema, um propinoduto dentro da Câmara Municipal. E a gente não consegue colocar mais antena na cidade, porque se não molhar a mão de vereador A ou B ou C, simplesmente os projetos não são aprovados, as antenas não são colocadas na cidade. Isso tem que acabar. Só tem um jeito de acabar, com muita coragem. Não adianta ter gente que faz um discurso bonitinho e que não tem coragem de enfrentar essas máfias, estejam elas dentro ou fora do poder público. E é com coragem que dá para fazer isso e é com coragem que a gente consegue mudar São Paulo. Coragem e dinheiro também, né, candidata? A gente acabou de falar sobre queda na arrecadação, sobre de onde tirar esse dinheiro. No caso, por exemplo, das creches, da fila que ainda há de crianças aguardando uma vaga em creches. E também dessa disparidade que a gente viu escancarada no momento como esse de pandemia entre os estudantes, os alunos da rede privada em relação à rede pública, o que fazer para diminuir essa diferença que já era muito grande e que ficou ainda mais evidente num momento como esse e que se acentua, já que as crianças mais pobres e, em geral, da rede municipal ou estadual de ensino ficaram à mercê de ter acesso ou não à internet, de conseguir acessar esse conteúdo. Como equacionar, como resolver isso? Como a senhora pretende resolver isso? A questão das filas de creche, dessa fila de mais de 22 mil crianças, a gente tem que ter um cenário que ela vai aumentar muito. São 22.700 do levantamento que foi feito lá do meio do ano, do meio desse ano agora, de 2020. Mas muita gente que podia pagar uma creche particular, agora não pode mais, porque perdeu renda. Então, podemos já colocar nessa conta pelo menos o dobro do volume de crianças que vão precisar de creche municipal. E a gente vai ter que resolver isso. O jeito mais fácil e mais rápido para você estimular essa economia, veja, não é tanta gente assim. Não resolveram porque não quiseram. O jeito mais fácil para resolver isso é trabalhar com o sistema de voucher. Por quê? Porque o pai e a mãe vão receber aquele dinheiro, não é R$100 como a prefeitura quer dar, não é isso. Isso não vai funcionar. Vão receber aquele dinheiro, vão escolher a creche mais perto de sua casa. Você estimula a economia, porque muitas escolinhas que tiveram que fechar as portas por conta da pandemia, elas reabrirão as portas, elas já têm a estrutura, elas já têm funcionários. Você não vai precisar trabalhar com funcionalismo público, abrir mais concurso, construir estrutura. Isso é loucura. Isso não vai resolver. É simplesmente jogar dinheiro público pelo ralo, e um dinheiro público que não existe. Então, isso tem que ser otimizado. No primeiro ano, é possível eliminar, deixar essa fila de creche absolutamente eliminada usando esse sistema muito simples, que é um sistema de voucher para a família. E escolher a prioridade. A gente vai ter que ter prioridade. Qual é a prioridade hoje? Quando você anda em alguns bairros de São Paulo, você vê a prefeitura fazendo obras em locais que não precisam de obras. Calçadas que estavam boas sendo quebradas, destruídas, para outras calçadas mais bonitinhas, simplesmente para dar um efeito mais bonito, serem construídas no local. E nesses locais, quando chove, o córrego inunda. Inunda a residência, inunda o comércio. Então a prioridade é a calçada bonitinha? É a maquiagem para inglês ver, para o cidadão ver? Ou a prioridade é resolver o problema? É resolver o problema do córrego, é resolver o problema da creche. Então, estabelecer essas prioridades e parar de brincar, de fazer maquiagem e maquete na cidade, que foi o que os últimos prefeitos fizeram, é o jeito de resolver. Como a gente resolve em casa. Nós temos em casa um orçamento limitado, pelo menos a grande maioria da população brasileira. A gente sabe quanto ganha no final do mês, sabe o que tem ali, sabe que tem que fechar a torneira para que o dinheiro não escorra pelo ralo. E definir qual é a prioridade. A prioridade é o quê? É pagar o aluguel, é pagar o supermercado, é pagar a escola? Também estabelecer prioridades dentro do município para que o dinheiro seja muito bem aplicado. E outro grande pilar aí, principalmente em São Paulo, é mobilidade urbana, é trânsito. Quais são as suas propostas em relação a isso? E principalmente sobre o modelo atual, qual seria uma alteração significativa que você promoveria?
Modelo ruim do processo de licitação para o transporte coletivo. Eu acho que a primeira grande mudança, e isso tem que ser feito logo, assim, não é esperar uma discussão ad eternum, eu vou usar a caneta para fazer o máximo que eu puder por decreto. O que eu puder fazer por decreto, eu vou fazer. Ah, vai ter briga, vai ter confusão, vai ter gente na Câmara que vai chiar, não tem problema não. Né? Para isso, tem que ter coragem. Não tem que ter nenhum envolvimento com máfia, né? Porque hoje tem muita máfia envolvida nesses serviços públicos, é lixo, máfia. Transporte coletivo, máfia. Né? Alguns serviços públicos têm PCC por trás. Então tem que ter coragem para enfrentar isso aí. Né? E no transporte coletivo tem que mudar totalmente o modelo de licitação. Modelo de licitação mapeada. O modelo de licitação é feito para as mesmas empresas ganharem a concorrência sempre. Por quê? Porque a empresa tem que ser dona da garagem, do ônibus. Quem é que consegue ter uma garagem, um terreno gigante em São Paulo, ou vários terrenos gigantes em São Paulo, para ser dono da garagem? Então, sempre as mesmas empresas ganham o processo licitatório. E aí a senhora defende que a prefeitura seja dona da garagem. Seja a dona da garagem. Rompendo contratos com essas empresas, fechando a SP-Trans, por exemplo? Não, eu vou fechar a SP-Trans. A SP-Trans não tem sentido a SP-Trans existir. A SP-Trans é um cabidaço de emprego. É um ralo de dinheiro público escorrendo, a fiscalização é pífia, o nosso transporte coletivo é ruim, se diminui ônibus, se aumenta ônibus, ninguém fiscaliza nada, você não vê a atuação de fato e a autuação dessas empresas, e a prefeitura tira do dinheiro do cidadão mais de 3 bilhões de reais. Veja, você me perguntou, da onde vai conseguir dinheiro para resolver a questão da saúde, a questão da educação? Vou cortar esse subsídio do transporte coletivo. Ah, mas vai quebrar as empresas. Não, não vai. E o que fica no lugar? Não vai. Não. As empresas que se adequarem, bacana. Elas vão participar do processo de licitação. Mas quem vai mandar nesse processo é a prefeitura. E não essas máfias que hoje estão entranhadas dentro dessas empresas do transporte coletivo. Em várias capitais brasileiras, não tem subsídio de prefeitura. E o transporte coletivo funciona, a tarifa é mais barata e chega a dar lucro. Por que em São Paulo, com esse tamanho, a prefeitura tem que tirar 3 bilhões e 100 milhões do bolso do cidadão para dar para as empresas que não prestam qualquer tipo de satisfação daquilo que estão fazendo e o cidadão reclama e paga caro? Alguma coisa está errada. Então, a gente tem que seguir o rastro do dinheiro e entender o que está acontecendo aí e vai ser só mesmo com um endurecimento muito grande em cima dessas empresas para a gente conseguir. Fazendo essa mudança, é possível baratear o valor da passagem? Isso também está contemplado em planos tem que baratear o valor da passagem. A gente tem que fazer... eu estou com alguns ex-governadores que entendem muito de mobilidade, que estão trabalhando comigo no meu plano de governo. No meu plano de governo tem ex-ministros que estão comigo, ex-secretários aqui de São Paulo, tanto estado quanto cidade, e ex-governadores de outros estados que têm renome nessa área. Então, isso está sendo estudado com muita profundidade, porque eu não vou fazer o que muitos fazem, que é me transformar num estelionato eleitoral. Eu não posso prometer aquilo que eu não vou cumprir. Então, eu posso dizer, vou baixar a tarifa em 20 centavos, 30, eu não posso prometer isso. Mas eu posso dizer que o subsídio vai acabar, o modelo de licitação vai ser completamente remodelado, a tarifa não vai subir e a gente vai procurar onde estão os gargalos do sistema, para poder resolver esses gargalos do sistema. Se for possível baratear o transporte coletivo, nós vamos baratear o transporte coletivo. A gente tem que entender também quem é que está pagando mais caro. Quem é que paga mesmo mais caro esse transporte coletivo? É a tiazinha que sai lá de Sapopemba, que paga com dinheiro ainda, que está ali pagando a passagem no dia a dia, é ela que está pagando inclusive até algumas gratuidades. Eu tenho um grupo de idosos que me procurou recentemente e eles me disseram o seguinte, olha, Joyce, eu por exemplo, eu tenho 2 carros na garagem, um grupo grande de idosos, pessoas de classe média, disseram, não tem sentido quando eu quero usar o transporte coletivo, eu que posso pagar, não pagar. Porque eu não estou pagando, mas a dona Maria, lá de Sapopemba, está pagando a minha passagem. Então, eu quero contribuir. Como é que eu faço se eu quiser andar de transporte coletivo e se eu posso pagar? Ele não pode pagar, mesmo que seja uma contribuição voluntária. Ele não pode, ele é proibido de fazer isso. Então, trazer a sociedade para esse debate, pedir para que cada um possa participar da melhor forma possível, para a gente construir uma São Paulo com o tamanho que São Paulo tem, tendo um prefeito que possa, de fato, cuidar da cidade de São Paulo, com o tamanho dessa cidade, é o que a gente precisa para mudar definitivamente o modelo que nós temos aqui.
A gente vai fazer uma pausa rápida, o Band Eleições vai para o intervalo. A gente volta já já com a pré-candidata à Prefeitura de São Paulo, Joyce Hasselmann. Estamos de volta com o Band Eleições, hoje recebendo a pré-candidata à Prefeitura de São Paulo pelo PSL, Joyce Hasselmann. Candidata, a senhora tem 1 ano e meio praticamente de atuação política numa posição no Legislativo, né? E aí a senhora agora concorre a um cargo no Executivo e não é qualquer cargo. À frente do Executivo na cidade de São Paulo, uma cidade com essa dimensão. É suficiente essa experiência que a senhora tem? O que dizer ao eleitor sobre essa ausência de experiência no Executivo? E junto a isso, uma outra questão que algumas pessoas fazem também, que é a seguinte: a senhora não é da cidade de São Paulo. Como compensar um eventual desconhecimento da cidade? Bom, vamos lá. Vou começar pela última pergunta, pelo final. Eu não sou da cidade de São Paulo, como praticamente metade dos moradores daqui não são da cidade de São Paulo, ou seus pais não foram da cidade de São Paulo. São Paulo é uma cidade que recebe todos de braços abertos. São Paulo não é preconceituosa. São Paulo é a cidade da liberdade, onde as pessoas chegam aqui para construir suas vidas. Eu vim para São Paulo como jornalista em busca de oportunidades e fui recebida, e foi amor à primeira vista. Eu cheguei nessa cidade, eu não fui embora mais. E eu digo, daqui eu não saio, não tem como. Por mais que eu ame o meu Paraná, onde eu nasci, aqui é a terra das oportunidades. E é isso que eu quero entregar para esse morador de São Paulo. O morador de São Paulo, de fato, ele não tem esse preconceito bobo, que tem sempre um ou outro político que diz, não, mas você é de outra cidade. São Paulo é o Brasil, é a maior representação do Brasil. Maior colônia nordestina, São Paulo. Maior colônia sulista, São Paulo. Maior colônia nortista, São Paulo. Maior colônia japonesa, São Paulo. Então, aqui é a terra de todo mundo. E o meu vice é paulista da Gema. Paulista da Gema, conhece tudo e mais um pouco, cada cantinho dessa cidade, apaixonado por urbanização, por regularização fundiária. Então, é alguém que vai me ajudar muito nesse sentido. E eu estou rodando, Sheila, eu estou gastando sola de sapato. Eu estou andando bastante pela cidade toda, estou buscando, primeiro, mais informações para apresentar soluções. Não adianta eu ter um projeto, por exemplo, para a periferia de São Paulo. Porque a necessidade da Zona Sul não é a mesma da Zona Norte ou da Zona Leste. Esse país é um país que tem índices, em alguns lugares, africanos. Você vê pobreza, mortalidade infantil, esgoto a céu aberto. E você tem regiões em que nós temos índices como o de Tóquio. Vamos para Vila Nova Conceição, tal. Eu quero uma São Paulo mais igual. E é possível fazer isso com muito trabalho. Em relação à experiência, para fazer o que esses prefeitos fizeram, me desculpe. Essa experiência eu não quero. Esses prefeitos que nasceram já em berço político, para fazer o quê? Nós tivemos prefeitos até então preguiçosos, ou incompetentes, ou corruptos. É só olhar a história. É só isso que a gente teve. São Paulo merece muito mais. Eu tenho, sim, experiência no executivo privado. E é essa experiência de gestão privada que eu vou trazer para a gestão pública. Todos os veículos de comunicação pelos quais eu passei, eu estava lá emprestando a minha voz e o meu rosto, mas eu estava fazendo a gestão dos veículos de comunicação, montando equipe, trazendo, gastando menos e fazendo mais. É isso que eu vou fazer. Eu assumi a liderança do governo Bolsonaro, sendo a primeira mulher em primeiro mandato a ter um cargo como esse. Do governo no Congresso, não é só na Câmara, é lidar com todos os senadores. Veja, raposas velhas da política como Renan Calheiros, e lidar com 503 deputados e com todo o governo. Isso é cargo executivo dentro do Legislativo. Depois de liderar todo o governo, entregar, porque eu liderei a reforma da Previdência, entreguei a reforma da Previdência, entreguei tudo que o presidente precisava para pagar os programas sociais, inclusive um PLN, que é um projeto de crédito, de mais de 240 bilhões. Olha o orçamento que eu estava gerenciando, 240 bilhões. Não estou falando é um orçamento muito maior do que o orçamento de São Paulo. A reforma da Previdência, nós economizamos quase um tri. Então, sim, eu tenho experiência em gestão para fazer muito melhor do que esses fizeram. E agora eu sou secretária de comunicação da Câmara dos Deputados, toco meu mandato e estou em pré-campanha. Gerencio ali um orçamento de 55 milhões.
trabalhando com a comunicação e estou reformulando tudo, porque onde eu chego eu já quero mudar tudo logo. Então, isso que... Esse se colar-colou que as raposas velhas da política, né, tentam dizer, olha, você não tem experiência, a experiência que eles têm, eu não quero, muito obrigada, porque não funcionou para São Paulo. Agora, pré-candidata, como a senhora mesmo comentou, foi líder, né, do próprio presidente Jair Bolsonaro. Sim. E a saída, digamos, foi um pouco ríspida. Como ficou essa situação, né, de saída da liderança, e boa parte dos seus votos como deputada veio dessa aproximação, quem sabe, com o presidente. Como fazer agora nessa nova campanha e como fica essa situação? Posso aproveitar? Claro. A senhora se arrependeu do apoio dado a Jair Bolsonaro durante a campanha? Eu não me arrependi do apoio, porque a gente estava numa luta para tirar o PT do poder. Todo mundo sabe que eu sempre fui uma militante contra a esquerda. Eu fui para as ruas, eu saí do estúdio de jornalista e fui para Paulista, lutar pela Lava Jato, contra a corrupção. Fui processada pelo ex-presidiário e ex-presidente Lula, fui perseguida, tive que andar com colete à prova de bala, mandavam bichos mortos para minha casa, chegaram a encaminhar uma cabeça de porco para minha casa. Eu vivi uma perseguição por parte da esquerda gigantesca e eu enfrentei, porque eu não tenho medo de bandido. E não me interessa se o bandido é da esquerda ou da direita. Em relação à minha saída do governo, você foi até gentil, não foi assim pouco, né? Foi muito pesada a saída. E as pessoas não acompanharam, não sabiam dos detalhes, porque eu estava blindando o governo e protegendo o governo, eu precisava entregar essa reforma da Previdência. Era um compromisso meu com o país. Mas eu estava vendo que algumas coisas que estavam acontecendo dentro do governo iam contra as bandeiras que eu defendia ao lado do presidente. E veja, quando eu comecei a apoiar o presidente, então candidato, ele não era ninguém, ele tinha 3% nas pesquisas, 3%. Ele bateu na porta da minha casa pedindo ajuda. Ele tinha uma rejeição com as mulheres de 78%. Sabe o que é isso? 78% das mulheres não queriam conversa com Jair Bolsonaro. Eu peguei ele pela mão, nós rodamos o Brasil inteiro. Eu fiz a campanha com ele. Então, esta onda, que as pessoas dizem, não, você entrou na onda Bolsonaro. Não, nós criamos a onda juntos. Não só eu e ele, mas outros parlamentares muito próximos dele e ministros que acabaram se afastando, infelizmente. Por quê? Porque o presidente acabou rompendo com algumas das bandeiras, em especial a de combate à corrupção, de proteção da Lava Jato. Eu entendo que parte desse desgaste é por conta dos filhos, com quem eu nunca tive boa relação, e todo mundo sabe disso. Eu tinha uma boa relação com o presidente, vou continuar tendo uma boa relação. A gente teve uma rusga, tivemos uma rusga, mas São Paulo exige que qualquer sapo seja engolido. Engole o sapo e pensa na cidade. E é o que eu vou fazer. Engolir o sapo e pensar na cidade. Eles foram muito machistas comigo? Foram. Foram preconceituosos com quem ajudou desde sempre? É só olhar o meu histórico. Eu ajudei, eu não fui só líder do governo, eu ajudei durante toda a campanha. No segundo turno, eu já estava eleita, enquanto o filho do presidente foi surfar, eu fiquei do lado dele, trabalhando e rodando o Brasil. Depois, quando aconteceu o atentado, ele foi para o hospital, eu rodei com o Mourão pelo país. E durante aquele tempo todo, eu fiz a blindagem. Enquanto eu liderava o governo Bolsonaro, o Centrão não estava no governo. Nós agora temos 200 bilhões em estatal, em cargos, entregues ao Centrão, que está violentando o governo. Eu era a blindagem que não deixava isso acontecer. Né? Mas há limite para todas as coisas. E eu não posso trair as minhas bandeiras. Eu não posso fazer isso. Eu não posso me transformar num estelionato eleitoral. E eu sou uma democrata. Eu não gosto de extremismo. Eu sou forte, sou. Muito forte. As pessoas confundem força com extremismo. Mas eu não sou de extrema nada. Eu liderei um governo sentando e conversando com a esquerda, com o centro, com a direita, com todo mundo. Porque é assim que tem que ser. E é nisso que eu acredito. Mas eu quero que o Brasil dê certo e quero mesmo que o governo dê certo. Só queria que o presidente desse férias, assim, até o final do mandato para os 3 filhos, para que o país andasse, assim, um pouco melhor. Candidata, quero reforçar aqui nesses minutos finais o convite do Grupo Bandeirantes para o debate que será realizado entre candidatos à Prefeitura de São Paulo, dia 1º de outubro. Então já fica aqui o recado para todo mundo e reforçando o convite também aqui no ar e deixando um minutinho aí final para as considerações finais. Vou estar no debate, claro, vai ser divertido. Eu acho que o debate vai pegar fogo esse ano. Para trazer a verdade aí para a população que mora aqui em São Paulo, essas pessoas que nasceram em São Paulo, que são apaixonadas por São Paulo. E eu estou aqui para apresentar toda a minha força, a minha coragem e para brigar sim, Sheila. As pessoas dizem, você é briguenta? Sou. E eu vou brigar por São Paulo.
Eu vou brigar pelo povo de São Paulo. Eu vou brigar porque essa São Paulo merece mais, muito mais do que já teve, e isso eu sou capaz de fazer. Melhor do que essa tropa que passou por aí, de PT e PSDB, isso eu faço com o pé nas costas. O Band de Eleições vai chegando ao fim. Eu agradeço aqui a presença da pré-candidata à Prefeitura de São Paulo pelo PSL, Joyce Hasselmann. Obrigada, candidata. Obrigada, Sheila. E também ao meu colega jornalista Douglas Santucci. Valeu, Obrigado. Douglas. Obrigado. Uma boa noite para você. Até a semana que vem.